Para isso, ele precisa sempre ir para os extremos. Essa estratégia de ir para os extremos ela é natural de quem opta não governar com uma maioria legislativa. Bom, hoje a gente conversa sobre um ano do governo Bolsonaro com o cientista político Carlos Pereira. Obrigada pela sua presença, Carlos, aqui no programa. Sempre bom estar aqui com você, Mariana. Que bom. Bom, Carlos, o país completa um ano do governo Bolsonaro, em um ano de declarações polêmicas, protagonismo do legislativo, filhos do presidente em cena, diversas polêmicas. Que avaliação você faz desse primeiro ano? Eu acho que a avaliação é interessante, porque a democracia brasileira se fortaleceu a despeito de todas essas intercorrências. Muitos cientistas políticos, analistas políticos, temiam que a chegada de um presidente com as características do Bolsonaro, extremamente truculento, unilateral, pouco negociador, autorreferente, com pouco apreço às instituições democráticas, isso iria trazer abalos à democracia. E o que a gente vê é que as instituições democráticas no Brasil permaneceram rígidas, atuantes, extremamente independentes, constrangendo o executivo quando esse passa o sinal. E, de certa forma, eu avalio de forma muito positiva que a democracia brasileira tenha dado demonstrações de fortaleza, de capacidade de resistência, de resiliência e de sempre oferecer contrapontos ao executivo quando esse se comporta de forma desviante. Isso tem acontecido permanentemente. Pois é, tem acontecido e eu acho que vai ser a tônica do governo, porque o governo ele optou desde o início governar sem uma maioria estável. Ele é um governo minoritário, se recusa a construir uma coalizão por ter associado coalizão ao modelo anterior implementado pelos governos petistas, que eram muito associados à corrupção. Então o presidente fez uma campanha muito forte denunciando e associando coalizão à corrupção, e ele amarrou suas próprias mãos. Uma vez no governo, ele se vê numa condição difícil de abrir mão desse discurso de campanha. Mas governar numa condição de minoria não é fácil. É um governo que ele performa de forma muito aquém do que poderia, especialmente em função de uma agenda muito consistente com o legislativo, mas com a ausência dessa maioria legislativa, o que sobra para o executivo é essa campanha perpétua que você se referiu, esse contato direto com o eleitor, essa forma de governar sem mediação das instituições, sem mediação dos partidos, e aí, para isso, ele precisa sempre ir para os extremos. Essa estratégia de ir para os extremos ela é natural de quem opta não governar com uma maioria legislativa. É exatamente isso que eu ia conversar com você. Ele é um presidente com maior número também de iniciativas do Executivo derrubadas no Congresso, como medidas provisórias, vetos, decretos. E como ele não formou, de fato, um governo de coalizão, ele reforçou a independência do Legislativo. Alguns políticos dizem até que a gente está vivendo uma espécie de parlamentarismo branco. Qual é a sua análise sobre isso? Eu não compro muito essa interpretação. Eu acho que, institucionalmente falando, o parlamentarismo é muito distinto do presidencialismo brasileiro. Não existe nenhum mecanismo institucional como voto de confiança, em que você possa terminar um mandato de forma menos traumática, que não seja um impeachment, ou mesmo que o parlamento possa ser dissolvido. Então a gente não pode interpretar um maior protagonismo do legislativo com o parlamentarismo. O executivo ainda continua sendo o protagonista no jogo, mas ele performa de forma aquém do que poderia, não porque o parlamento ele se tornou mais forte, mas por uma ausência do presidente. O presidente ele tem dificuldades de interpretar o jogo executivo-legislativo sob a perspectiva de ganhos de troca legítimas. Ele interpreta trocas entre o executivo e o legislativo sempre sob a perspectiva de algo sujo, de algo moralmente reprovável, e onde não é. O jogo democrático em qualquer país do mundo, seja presidencialista ou parlamentarista, passa por trocas
de políticas, trocas de poder, troca de recursos institucionais, e que isso não necessariamente pode ser sinônimo de corrupção. Então, eu acho que o Legislativo passou a impressão para a sociedade que exerceu um papel mais de protagonista, mas deixa que o que foi de relevante que foi aprovado dentro do Legislativo foi de autoria do Executivo. Né? A reforma da Previdência é um bom exemplo. A despeito de todos os erros de gerência com o Legislativo e a condição de minoria, o Executivo foi bem sucedido porque a reforma da Previdência tinha já um grande consenso, especialmente entre os atores políticos relevantes, os agentes econômicos também mais importantes na sociedade. Existia um consenso em favor da reforma da Previdência. Então, o governo consegue ser bem sucedido a despeito dos seus erros de relação com o Legislativo. E aí passa-se a impressão de que o Legislativo é protagonista, mas daqui a 10 anos, quando nos lembrarmos da reforma da Previdência, que ocorreu no ano de 2019 no Brasil, não se vai lembrar da reforma da Previdência do Rodrigo Maia ou da reforma da Previdência do Alcolumbre, mas a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Agora, quais, na sua opinião, os maiores sucessos e fracassos desse ano do governo? Definitivamente, o maior sucesso foi a aprovação da reforma da Previdência. Disparadamente, foi uma boa sinalização do governo para o mercado, no sentido de controle dos gastos públicos e também da solução de uma série de distorções que o sistema previdenciário anterior gerava. Então, eu acho que essa foi uma grande iniciativa e um grande sucesso do Executivo. Entretanto, como eu falei antes, eu quero insistir, essa performance bem sucedida na reforma da Previdência, ela ficou aquém do que poderia, porque lembro, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro ano de governo, em 1995, ele aprovou uma série de reformas constitucionais no seu primeiro ano de governo. Enviou para o Congresso mais de 15 propostas de emenda à Constituição e foi muito bem sucedida em várias delas. Enquanto o governo Bolsonaro, ele só foi bem sucedido em apenas uma. Então, dado que era um governo que era de centro-direita, um governo conservador, em que a distribuição da maioria das preferências no Congresso também é conservadora, deveria se imaginar que se o governo tivesse tido uma coalizão majoritária estável ao longo desse primeiro ano de governo, ele teria realizado muito mais do que realizou. Então, o fracasso do governo Bolsonaro, ela se deve muito mais na incapacidade do governo de formular políticas mais eficazes na sua relação com o Legislativo, do que propriamente dita, vamos dizer assim, alguma falha específica de alguma política. Obviamente que para setores da sociedade, o governo apresentou retrocessos em várias políticas, políticas ambientais, políticas de proteção individual, de alguns direitos e tudo mais. Mas, assim, lembra-se que esse é um governo conservador. Era esperado que um governo conservador, essas políticas iriam enfrentar retrocessos. Entretanto, não houve retrocessos institucionais. Isso é fundamental. As instituições permanecem fortes, rígidas, funcionando na sua plenitude, com um grau de ativismo relativamente alto, impondo restrições a não só esse executivo, mas a qualquer ator político que venha, de certa forma, desviar. Ótimo, Carlos. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer.